Aí deu certo. Pessoal, então vamos lá, ó. Essa é a nossa última aula do bimestre, tá? E a gente vai conversar de dois assuntos, né? Um deles é o fator de segurança e o outro é a tensão de esmagamento, tá? Tensão de esmagamento, ela finaliza essa nossa parte de tensões que são, assim, como que eu posso dizer, mais simples, tá? Depois a gente vai para um outro tipo de tensão, que é a tensão de torção e a flexão, que são tensões um pouco mais complexas, né? Mas a tensão de esmagamento, com a tensão de esmagamento, a gente finaliza essa série aí de tensões que a gente acabou vendo, né? Que é a tensão normal, a tensão de cisalhamento, aí a tensão de cisalhamento normal em um plano oblíquo, e agora, por fim, a tensão de esmagamento. Tá? Todas essas tensões elas são calculadas por força sobre área, né? E elas são transversais elas são forças, ela é causada por uma força axial, né? Ou por uma força transversal, no caso da tensão de cisalhamento, tá? Para todas elas eu posso inserir o conceito de fator de segurança, né? Então, o que que significa o fator de segurança? Então, ele é assim, ó, ele é a relação entre o limite de uma carga, né, de trabalho e a carga de ruptura, né? Então, como que a gente pode entender o seguinte: eu tenho uma carga que vai romper o meu elemento, né? Então, vamos supor que eu tenho lá uma carga de 600 quilonewtons aplicada a uma peça de concreto. Esses 600 quilonewtons, se eu for aumentando, 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 vai chegar uma hora que o meu concreto vai se romper, certo? Meu material, seja qual for, vai se romper. Eu não posso deixar chegar a essa situação. E cada material, ele tem uma carga de ruptura específica, né? Então, aqui, ó, a carga de ruptura é a carga em que ele chega no máximo, certo? Porém, qual que é a carga de ruptura aqui, ó, no gráfico de tensão-deformação? É essa carga aqui, ó, onde depois disso eu já não tenho mais deformação, não tenho mais nada, porque ela rompe, então ela acaba ali, tá? Acima um pouco da carga de ruptura, a gente tem a carga de tensão última, né? Tensão última é aquela que ela chega no máximo, é a máxima carga que ela suporta, a máxima tensão que ela suporta, tá? Ela é um pouco mais alta que a de ruptura, mas ela também não é interessante que a gente chegue até ela, né? E a gente tem aqui a tensão de escoamento, que é a tensão que limita essa região elástica aqui, né? Lembram? Estão lembrados lá de ciências materiais? Então, eu tenho aqui uma região elástica. Aí, quando chega na tensão de escoamento, eu já começo a ter uma deformação muito grande da minha estrutura, do meu elemento, e por isso, acima da tensão de escoamento, nunca é interessante que a gente trabalhe, tá? Então, essa carga de ruptura aqui, não necessariamente ela vai ser apenas a ruptura aqui, tá? Eu posso considerar aqui, dependendo da minha situação, como o meu limite de tensão, certo? E aí, o que que acontece? O meu fator de segurança, ele não deixa que a minha tensão alcance esses valores aqui, seja ela tensão de ruptura, tensão de escoamento ou tensão última, certo? O fator de segurança, ele é justamente para limitar que a minha tensão chegue no máximo até essa região aqui, por exemplo, ou um pouquinho mais perto, ou ela me limita aqui embaixo, né? Isso tudo depende do tipo de material, né? E é determinado pelas normas, né? A partir de muitos ensaios, a partir de pesquisa, estudo e tudo mais. Então, muitas vezes eu tenho um aço que ele tem que ter um fator de segurança maior do que o outro tipo de aço, certo? Então, tudo isso vai do comportamento em relação à deformação desse material, quando ele é submetido à tração ou à compressão. E tem uma outra coisa. Por exemplo, quando eu tenho concreto, eu tenho um outro tipo de fator de segurança. Quando eu tenho, por exemplo, um concreto pré-fabricado, eu tenho um outro coeficiente de segurança. Por quê? Entende-se que no pré-fabricado eu vá utilizar alguns materiais de forma mais eficiente. Então, aí eu não preciso ter um coeficiente de segurança tão alto, porque eu garanto que o meu material, o meu elemento estrutural, ele é de maior qualidade. No caso do concreto armado, por exemplo, moldado em loco,
ele é feito artesanalmente, né? Então, esse modo artesanal de fabricação faz com que eu tenha que ter altos coeficientes de segurança, altos fatores de segurança, tá? Então, o meu limite de carga que eu vou utilizar ali na minha estrutura, ele não vai chegar nem perto do que é o limite de carga que vai fazer romper o meu material, certo? Então, assim, a gente utiliza ele a favor da segurança mesmo, tá? Então, é por isso que ele existe. E como que eu calculo esse fator de segurança? Então, eu tenho dois tipos de tensão. A tensão limite, né, que é o limite de carga que eu posso utilizar, e a admissível, que é a que eu admito que eu vá utilizar, né? Aí, aqui nesse caso, estou falando de tensão normal, mas eu posso pensar em tensão de cisalhamento também, né? Então, eu tenho aqui a tensão de normal de ruptura, né? Então, essa limite aqui, ó, eu posso considerar ela de ruptura ou de escoamento, né? Isso vai depender do meu projeto, da minha situação ali. Depois, embaixo aqui, eu tenho a tensão normal admissível, que é justamente a que pode ser aplicada, né? Então, acima da admissível, eu não admito, certo? Mas elas são determinadas a partir disso aqui, ó, do coeficiente de segurança, tá bom? A única diferença entre o sigma e o tau é que um é tensão normal, o outro é tensão de cisalhamento, mas para ambas eu tenho o fator de segurança. Tenho o fator de segurança para tensão de esmagamento? Tenho também, que é a tensão que a gente vai ver hoje, certo? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Muitas vezes eu vou ter a minha tensão limite do material e vou ter o fator de segurança. Com isso, eu calculo a minha tensão admissível. Mas, às vezes, eu tenho a tensão admissível e a tensão limite, eu quero saber qual foi o fator de segurança que eu usei. Então, aí é só eu dividir um valor pelo outro, certo? E assim por diante. Espera lá. Certo. Então, olha lá, vamos fazer um exemplozinho. Ó, considerando que a tensão normal de ruptura de um aço SAE 1040 é 630 MPa. Então, ó, esse aço ele tem uma tensão de ruptura 630 MPa. Qual deve ser a tensão máxima aplicada, considerando um fator de segurança de 2,15? Então, eu tenho a tensão de ruptura. Então, a tensão de ruptura é a tensão limite do material em si. E eu tenho o fator de segurança, que é 2,15. Então, eu tenho o fator de segurança. Me falta encontrar quem? A tensão admissível. Então, qual que é a tensão que, no fim das contas, eu posso utilizar no meu projeto? Tá? Então, aí, eu vou isolar a tensão admissível. Então, eu passo o coeficiente de segurança, dividindo aqui a tensão de limite, e eu tenho essa nova fórmula. Então, a tensão limite dividido pelo fator de segurança vai me dar a tensão admissível. Substituindo, eu tenho aqui, ó, tensão limite é 630, o fator de segurança é 2,15, tá? Quanto que dá esse resultado? Que eu não fiz as contas. Deixa eu pegar aqui a calculadora. 630 dividido por 2,15. Então, eu posso alcançar no máximo uma tensão de... Deixa eu pegar aqui. Uma tensão de 293,4 MPa. Então, se eu tiver uma carga que ultrapasse esses 293, eu não posso utilizar. Então, ela ultrapassa a minha tensão admissível, certo? Então, é isso que significa o fator de segurança, certo? Agora, a gente vai para a nossa tensão de esmagamento, que é a última tensão que a gente vai ver agora nesse bimestre. Tá? A partir da próxima, a gente começa a ver outras coisas, outras características dos materiais, utilizando todo esse conceito de tensão que a gente viu até aqui, certo? Então, olha lá, o que é a tensão de esmagamento? Os conectores, que são os pinos, os parafusos, os rebites, os pregos,
eles provocam tensão de esmagamento nas barras em que eles estão ligados, certo? Isso aonde? Professor, Oi. esse fator de segurança, igual no caso aí 2,15, dependendo do caso ele varia ou considera sempre esse valor? Varia. Ele vai variando Varia, conforme a situação. Depende, cada se eu caso é tô, um caso. cada caso é um caso. Se eu estou num projeto de concreto armado que eu vou fazer na obra, eu tenho um coeficiente muito maior do que um concreto armado que é pré-fabricado, né, pelas condições de construção, entendeu? Ou então eu estou num lugar em que a velocidade do vento é muito maior. Então aí eu tenho que ter um coeficiente de segurança maior. Tudo isso quem determina são as normas. Então a gente vai seguindo as normas e aí elas vão orientando qual coeficiente de segurança utilizar. Eles já estão embutidos nas contas, Tá ok. certo? Então, aqui, ó. Então, a tensão de esmagamento é justamente a tensão que os meus elementos de ligação fazem na barra que ele está fazendo a ligação, de acordo com a superfície de contato que ele tem nessa barra, tá? Então, aqui, ó, se a gente pensar de uma forma mais didática e lúdica, a gente pensa aqui em uma lapiseira em algumas folhas de papel A4, né? Então, se eu pegar e furar minha folha de papel com uma lapiseira e puxar, por exemplo, o que está acontecendo? Puxar a folha, né? O que vai acontecer se eu tiver uma folha só de papel? Ela vai rasgar, certo? Então, por quê? Porque a área que eu tenho de contato da lapiseira com a folha de sulfite é muito pequena, né? Que é só a espessura de uma folha, certo? Agora, se eu pegar um tolete de folha, enfincar o meu lápis, né, minha lapiseira, e puxar, o que vai acontecer? Será que eu vou continuar rasgando essa minha folha da mesma forma? Com certeza não. Por quê? Porque a superfície de contato entre o lápis e a folha aumentou. Então eu ganhei força, certo? Então a tensão que a minha folha está recebendo ali, ela é muito menor, porque ela tem uma área muito maior, certo? Então o pino, o parafuso, os elementos de ligação, eles têm o mesmo o mesmo funcionamento na minha madeira ou no meu aço, certo? Então, imagine que eu tenho um pino ali. Se eu tiver uma superfície de contato muito pequena entre o pino e a minha barra, seja ela de madeira, por exemplo, ela vai ter esse esmagamento, ela vai rasgar muito mais fácil do que se eu tiver uma madeira de espessura maior segurando o meu pino, tá? Então, a tensão de esmagamento é exatamente isso, certo? Aqui, ó. Então, a gente tem essa imagenzinha. O que que é isso? Isso aqui é um rebite, né? Então, ó, isso aqui é o rebite CD. E aí, ele tá aqui, ó, colocado, né, nesse furinho para fazer uma determinada ligação. Então, aí ele tem uma superfície de contato. Qual que é essa superfície de contato? É essa superfície toda arredondada aqui, tá bom? E aí, dependendo da superfície de contato, ele pode fazer uma tensão maior ou menor. Ele pode esmagar mais essa região aqui da minha peça ou esmagar menos, né? Da mesma forma, se eu tiver outros pinos aqui, submetidos à mesma força, eu vou melhorar. Então, eu vou reduzir a chance de eu ter uma peça esmagada, certo? Então, isso é a tensão de esmagamento. Só que o que acontece? Se a gente pensar aqui, o, esse rebite aqui, ele tem um formato cilíndrico, né? E aí a obtenção da distribuição da tensão nessa superfície cilíndrica é de difícil obtenção, né? Então, o que que acontece? Não necessariamente, se eu considerar essa área aqui inteira, sabe, desse semicírculo aqui, se eu considerar essa área, não necessariamente a tensão que ocorre aqui nessa ponta é a mesma que acontece aqui nessa ponta, né? Então eu tenho uma variação muito grande de tensões, certo? Então, se eu considerar, por mais que seja fácil calcular a área,
não é a tensão de esmagamento, ela não acontece de forma equivalente em toda a área, tá? E aí a forma mais prática de fazer a aproximação sem ter muita perda é eu considerar apenas a área de projeção, ó. Então, eu vou considerar a área de projeção do conector com a área retangular, certo? Então, o que que acontece? Qual que seria aqui a área de projeção desse conector nessa seção transversal? Aqui, ó, eu tenho essa seção transversal e aí eu tenho toda a superfície de contato, que ela é cilíndrica, mas eu tenho uma projeção dessa área, que seria essa areazinha aqui, ó. Tá? Então, é como se eu visse só uma área retangular aqui, que ela é determinada por quem? D, que é o diâmetro do pino, vezes o T, que é a espessura da minha placa que está furada. Né? Então, eu esqueço toda essa área de superfície aqui arredondada. Eu considero somente a área retangular, certo? Então, isso faz com que eu aproxime muito mais do meu valor de cálculo real do que eu pegar toda a área, tá bom? E aí, dessa forma é possível determinar a tensão de esmagamento. Então, por definição, a gente tem que a tensão de esmagamento também é uma força dividida pela área, só que essa área ela é definida pela projeção do corte do pino. Quem que era a projeção do corte do pino? Era a espessura da madeira vezes o diâmetro do pino, tá? Quem que é a força P? É a força que está sendo aplicada, tá? Pessoal, uma coisa muito importante. Essa força aqui, ó, força P, ela ela é uma projeção daquilo que acontece externamente, né? Então, toda força externa, ela tem uma ação interna no meu material, tá? Então, quando eu estou conversando, quando a gente está falando sobre tensões, a gente está falando de uma força interna ao meu elemento, né? Então, cada área de seção transversal, que eu tenho infinitas áreas de seção transversal no meu elemento estrutural, cada área dessa vai ter uma força interna diferente. Pode ser que grande parte delas tenham a mesma força interna, certo? Que inclusive isso é a próxima matéria que a próxima etapa da nossa disciplina. Também vai ficar na próxima etapa da nossa disciplina, no segundo bimestre, que vai ser justamente isso, fazer o cálculo dessas forças internas para a gente descobrir quem que são as forças que estão agindo na nossa seção transversal. Por enquanto, como que a gente identifica? Aqui, ó, a gente tem como dado, né? Então, qual que é a força que está agindo nessa seção transversal? É a força P, tá? Porque ela está sendo aplicada aqui, mas ela vem de algum lugar, tá? E aí esse algum lugar é o que a gente vai descobrir aí mais para frente, tá? Então, o que que a gente tem aqui de tensão de esmagamento? A gente tem que a tensão E é a tensão de esmagamento, e a gente vai continuar trabalhando em MPa na maioria das vezes. A carga P, que é a carga aplicada, que é uma força interna. O T, que é a espessura da chapa, e o D, que é o diâmetro do furo, é o diâmetro do pino, certo? Agora, pessoal, para a gente entender um pouco melhor como que a gente vai trabalhar com isso, né, com a tensão normal, vamos fazer esse exemplo. Então, aqui, ó, a gente tem duas chapas de 22 por 300 milímetros, né? Então, o que que é esse 22 de 300 milímetros? 22 é a espessura da chapa e 300 milímetros é a largura dessa chapa, tá? Elas estão emendadas por meio de talas com 2 por 8 parafusos, ou seja, 16 parafusos, né? Então, eu tenho aqui, ó, 8 parafusos e aqui mais 8 parafusos. Cada um deles tem 22 milímetros de diâmetro, certo? Aí ele pede para determinar a tensão de esmagamento entre os parafusos e a chapa tracionada, certo? Então, ó, o que a gente tem que entender aqui nessa figura? Essa tala que ele falou no exercício é o material que está aqui, ó, entre as duas chapas, certo? Essa outra tala aqui, ó, é a outra tala que está sendo ligada. Então, essas duas talas estão sendo ligadas por essas duas chapas, certo? Aí, ela está sendo
Ui, caramba, acho que eu fiz merda aqui, peraí. Ai, saí. Pera lá, deixa eu voltar. Pronto. Então, aí o que acontece? Essa tala está sendo ligada por essas duas chapas aqui. A chapinha de cima e a chapinha de baixo, né? Então, ó, a chapinha de cima e a chapinha de baixo, tá? Aí, eu estou aplicando uma força aqui, ó, de 300 kN, que está puxando essa tala para cá. E aí, como elas estão em equilíbrio, eu estou puxando 300 kN para cá. Eu vou escolher para qual lado eu vou olhar, certo? O que é importante desse exercício? Onde que eu vou calcular a minha tensão de esmagamento? A minha tensão máxima de esmagamento vai ser em uma seção transversal. Qual seção transversal é essa? A pior seção transversal, certo? Por quê que a pior tem que ser a pior seção transversal? Porque é onde eu vou ter a minha maior tensão, tá? Então, o que acontece? Quanto maior a minha área de esmagamento, não é menor a minha tensão de esmagamento? Porque se eu tenho aqui, ó, a área embaixo, eu tenho que, quanto menor a área, maior a tensão. Quanto maior a área, menor a tensão. Então, são grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Quanto menor a minha área de esmagamento, maior a minha tensão. Onde que eu vou ter a menor área de esmagamento? Onde eu tiver menos parafuso. Tá? Então, se eu tiver uma seção transversal aqui que tenha 2 parafusos, ela é a pior seção, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui, a gente tem alguma seção que é pior? Ixi, ficou agora esses negócios. Tá, aqui a gente tem alguma seção que é pior? Não. Não, eu tenho todas as seções idênticas, certo? Deixa eu compartilhar de novo que saiu. Todas as seções são iguais, e todas elas eu tenho 4 furos. Então, qualquer seção que eu pegar vai ser correta. Então, eu posso pegar essa seção aqui, posso pegar essa seção aqui, ou essa, ou essa. Em todas elas também está sendo aplicada essa carga de 300 kN, tá? Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Então, primeiro eu vou ter que observar que a área de projeção desses furos é essa aqui, ó. Então, tá vendo? Eu tenho o diâmetro do pino e a espessura da placa. Então, sabendo essas duas informações, eu consigo calcular a área de projeção. E aí, essa área de projeção, como tem 4 pinos nessa seção transversal, eu vou multiplicar por 4, certo? Então, olha lá, ó, assim a gente tem que a área de esmagamento vai ser a espessura vezes o diâmetro do pino, a espessura é 22 do diâmetro do pino também, então a área de esmagamento de um pino é 484 milímetros quadrados, mas como eu tenho 4 áreas, eu vou ter que multiplicar essa área por 4. A força aplicada que eu tenho é 300 kN, como eu estou trabalhando aqui em milímetro, aqui eu vou trabalhar em newtons, né? Então aqui, ó, é newtons, não é quilonewtons. Então eu tenho 300 mil newtons, e aí com isso é só eu jogar na fórmula. Então nesse caso, a tensão de esmagamento vai ser a força dividido por 4 vezes a área do meu pino, porque eu tenho 4 pinos. 300 mil dividido por 4 vezes 484 dá 154,96 MPa. Ok? Pessoal, vou fazer agora uma abordagem sobre tensão normal, né? A gente falou sobre a pior área. Nesse caso aqui, onde que vai acontecer a tensão normal desses 300 kN? Vai ter a tensão normal aqui? Não, né? Por quê? Porque aqui é um furo. Então, qual que vai ser a tensão normal nessa seção transversal aqui, ó? Eu vou ter que pegar a seção inteira, tá? E tirar a projeção desses pinos aqui, certo? Por quê? Porque eles são uma área sem área, né? Então, se eu pegar e fazer um corte aqui nessa região e calcular a tensão normal nessa região, lembra que tensão normal é força sobre área? E aí o que acontece? Eu vou ter uma força de 300 kN numa área aqui X. Só que se eu perceber, essa área aqui, ela tem uma área muito menor, a área aqui da região de corte. Então, aí com isso, eu vou ter uma tensão muito maior nessa área que é menor, porque uma área menor, né, quanto menor a área, maior a tensão.
Então, nesse caso aqui, se eu fosse calcular a tensão normal numa peça como essa, eu teria que considerar essa área aqui, sem essa seção transversal, sem a projeção, descontando aqui os furos dos pinos, certo? Mas, no nosso caso, desse exemplo, a gente queria saber a tensão de esmagamento, né? A tensão normal. Então, a gente considerou exatamente a área do furo, certo? Que daí a gente chegou a uma tensão normal de 150, uma tensão de esmagamento de 154,96 MPa, certo? Se ele tivesse me dado que a minha tensão admissível era 150 MPa, ela estaria bem dimensionada? Não. Tá? Eu teria que aumentar o diâmetro dos pinos para aumentar a área e diminuir a tensão de esmagamento, certo? Ou se ele tivesse me falado que a minha tensão de ruptura por esmagamento seria 300 MPa, né? E aí o meu fator de segurança teria que ser 1,5. Então, o que eu teria que fazer? Pegar o 300 MPa, que é a minha tensão de ruptura, e dividir por 1,5, que é o meu fator de segurança. Então, daí eu teria uma tensão admissível de 200 MPa, né? Então, vamos supor que eu fizesse isso. Eu pego aqui, ó, 300 MPa de tensão de ruptura, dividido por 1,5, que é o meu fator de segurança. Então, eu teria uma tensão admissível de 200 MPa. Se deu 154,96 MPa, então ele está bem dimensionado, tá? Ele está na melhor dimensão, dele, na mais eficiente? Não. Por que ele não está na mais eficiente? Porque ele está usando só 154 MPa. Então, se a gente fizer essa conta, 154 MPa, ele equivale a 77% do que ele é capaz de suportar. Então, ele não é tão eficiente, né? A estrutura mais eficiente é aquela que eu uso 100% da minha tensão admissível, né? Não da minha tensão de ruptura, mas da minha tensão admissível, que é aquilo que a norma me permite, certo? Então, é dessa forma que a gente trabalha com tensões, tá? A nossa ideia é conhecer já a tensão e determinar a área, né? Isso que é dimensionar. Mas aqui, né, para fins didáticos, muitas vezes a gente já tem a área e determina qual é a tensão que está ocorrendo ali. Certo? Pessoal, o que a gente tinha para a aula de hoje é isso. Oi. Pode falar. No caso, eu poderia diminuir, então, um parafuso? Você poderia diminuir o parafuso. Diminuir o parafuso. Porque daí eu aumento a minha tensão até chegar a 200 MPa. Aí seria mais fácil eu inserir aqui, ó, 200 MPa, sabendo que a minha tensão de esmagamento que eu suporto é 200 MPa, sabendo que eu tenho 300 kN sendo aplicada. Qual é a área de pino que eu tenho que ter? Considerando que eu vou ter 4 pinos. Aí eu vou encontrar a área de um pino, certo? E aí eu faço, eu vou achar a área de projeção de um pino. Aí eu sei a espessura. Então, sabendo a espessura, eu consigo determinar o diâmetro. E aí, determinando o diâmetro, está determinado, né? Que é o que eu estou procurando. Certo? Aí, no caso, seria só o diâmetro do pino, né? Porque daí a espessura tem que respeitar a mesma da chapa, Isso. Né? A espessura tem que respeitar a mesma. Exatamente, porque eu não mudei a chapa. Posso, em vez de alterar o pino, alterar a chapa? Posso. Posso aumentar a espessura. Eu posso diminuir a espessura da chapa. Também é uma possibilidade. Porque diminuindo a espessura da chapa... E considerar os mesmos pinos, no caso? E considerar o mesmo pino de 22 milímetros, exatamente. Aí você vai decidir ali de acordo com a sua situação, de acordo com o seu contexto. Ah, entendi. Essa questão do esmagamento seria o cisalhamento do pino, né? Porque não. Ele tá unindo as duas chapas. Isso, mas são duas coisas diferentes, né? O cisalhamento é o corte do pino, tá? O esmagamento, o corte do pino, ele também existe, né? A gente poderia considerar o corte do pino também. Só que aqui a gente está falando de tensão de esmagamento. Então, é o rasgo, né? A gente pode pensar como se fosse um rasgo na minha barra,
né? Então, não seria o rasgo, não seria o corte do pino, seria um esmagamento mesmo na minha barra, né? Então, aqui, ó, o que acontece? Dependendo da situação que eu tenho, se eu aumentar muito a minha tensão, essa parte aqui, ela fica fragilizada, né? Então, essa fragilidade da peça, ao ser esmagada, quando eu tenho uma tensão aqui, eu posso ter um rompimento de peça também. Antes de cisalhar o pino, pode ser que eu tenha um esmagamento aqui dessa minha área de fragilidade, né? Que é o furo ocasionado pelo pino, certo? Então, é o esmagamento no material da barra e não no material do pino, certo? São duas coisas separadas. É porque que daí no caso tem 3 chapas no caso, né? 2, 3, 4 chapas, né? Tá fazendo a união dessas chapas. Tipo Aham, chapuzando, é isso, né? isso. É isso mesmo. Só que Mas daí assim, no ó, caso ali como não haveria o cisalhamento dos pinos? isso, tem o cisalhamento do pino. Só que nesse caso, ele pediu a tensão de esmagamento, entendeu? A gente poderia calcular aqui a tensão de cisalhamento do pino. Quantas áreas de corte seriam do pino? Seria aqui, ó, como eu tenho essa chapa aqui separada, né? Então eu tenho 300 kilonewtons nesses 8 pinos aqui, certo? Só que quantos cortes eu tenho por pino? 2 cortes, né? Que eu tenho esse corte aqui e esse corte aqui. Então eu teria É, 16 áreas do pino 16. sendo cortada, certo? Só Certo. deixa eu conferir um negócio aqui rapidinho. É isso mesmo. Agora, essa atividade que o senhor colocou aqui é só esmagamento. Só esmagamento. E no caso é 2 pinos, né? Isso. E só esmagamento. Só que está sofrendo uma força de tração aqui, né? Uhum, exatamente. É o mesmo processo desse exemplo que o senhor passou aí. Isso. É isso aí. Tá? Tá ok. Ô, professor, Oi. isso aí vai para a prova também? Vai. Eu estava tentando entrar, não estava dando certo, consegui entrar agora. Ah, tá. Mas eu gravei a aula. Vou disponibilizar assim que acabar. Aí você consegue já assistir. Beleza, então. Beleza? Valeu. Pessoal, então é isso, tá? Então eu tenho aqui. A gente finaliza, né, nosso bimestre, nossas aulas, e aí na semana que vem a gente tem a prova. Aí vocês vão fazer a prova no ambiente online, que é no Google Formulário, né, que é uma forma de ficar registrado mais prático, né? E aí vocês vão responder as questões, tudo certinho. Obviamente, não pode haver plágio, né? Por mais que vocês vão fazer em casa, eu peço que vocês sejam bastante honestos, né, com relação à resolução da prova. Consulta é livre, né? Vocês vão poder consultar o material, mas eu peço aí uma certa restrição à consulta a outros colegas, tá? Justamente para vocês saberem como está o seu aprendizado, né? Enfim, certo? A nota está valendo 2,5 da EP, 2,5 das atividades que vocês fizeram aqui no fórum e a nota da prova que vale 5, certo? Então, Professor, oi. a prova, tipo, abriu o sistema para começar a fazer, não pode fechar mais? Olha, eu preciso conferir, mas eu acho que pode fechar. Você só tem que responder dentro das 24 horas. Se Porque, por você exemplo, finalizar,
Se você finalizar a sua prova, aí já era. Você clicar lá em enviar na última questão, aí já enviou, é uma vez só. Agora, se você entra e não finaliza, aí eu não sei se você... Eu não sei se começa desde o começo e eu também não sei se você pode continuar. Eu acho que pode continuar, só que talvez comece desde o começo, entendeu? Ô, louco, você, por exemplo, se eu fizer um pouco, porque eu estou imaginando que essa prova vai ser bem extensa e eu tenho que trabalhar no outro dia, como é que, não sei se daria Tá. tempo. Mas eu acho que dá tempo de fazer na noite, que nem, por exemplo, vocês vão ter uma Noite prova por inteira? dia. Das 8 até 8 da manhã, né? Não, mas ó, vocês vão ter uma prova por noite. Então, eu acredito que que dê tempo de fazer. Que é assim, o que que vai dar um pouco mais de trabalho? Eu vou finalizar a gravação só para garantir. Gravou. Então, o que que vai